Povo de Deus, boa noite. Que a graça e a paz seja com todos nós, amém? Gostaria de dar continuidade nessa série, Paixão de Cristo, falando um pouco sobre a crucificação em si. Aquilo que aconteceu, o ato da crucificação, o evento da crucificação. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Colossenses, na carta de Paulo à igreja de Colosso, no capítulo 1, verso 13 até o 23. Colossenses, capítulo 1, verso 13 ao 23. Quero pensar um pouco sobre o poder supremo de Cristo, na sua obra e na sua pessoa. O texto diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Verso 21. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, aqui está, ó Pai, a Tua palavra. Ó Pai, eu peço que essa palavra, ó Pai, possa penetrar no nosso coração, nos transformar, ó Pai, e que por meio dessa palavra, ó Pai, nós possamos sair daqui, ó Pai, vislumbrando mais, ó Pai, da Sua glória. No nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, o texto, para mim, de forma bem particular, é um dos textos mais belos da Escritura. Por quê? Ele relata claramente tudo aquilo que a gente está falando aqui nesses dias, sobre a paixão de Cristo, a vinda de Cristo, ou o sacrifício de Cristo, a redenção de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez é declarado nesses versos. Aqui Paulo ele vai falar um pouco sobre o poder supremo de Cristo. E aqui eu queria separar de três formas como que esse poder supremo ele atua. Primeiro, o poder supremo de Cristo, ele atua naquilo que ele fez, na obra de Cristo. Segundo lugar, atua na pessoa de Cristo. E em terceiro, no propósito eterno de Cristo na salvação. O primeiro tópico aqui que eu queria destacar é na obra de Cristo. Esse poder que é demonstrado, que é declarado na obra, naquilo que Cristo fez, é declarado no verso 13 ao 14, que diz que Ele nos libertou do poder das trevas. Aqui nós vemos a libertação de Cristo do nosso domínio, o domínio de Satanás sobre nós. Nós estávamos cegos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Cristo veio, morreu por nós e nos libertou do domínio de Satanás. A Bíblia vai dizer em Efésios 2, capítulo 1, que nós estávamos cegos, nós estávamos mortos. E o que um morto pode fazer? Nada. Nós éramos cativos. 2 Coríntios, por exemplo, vai dizer que nós éramos cegos nos nossos entendimentos. Não havia como ver e entender a palavra do Senhor, a revelação do Senhor. Então, o Evangelho, Cristo veio e manifestou o Evangelho, nos dando vista para ver a sua glória. Então, a obra de Cristo, ela nos libertou do domínio de Satanás. Aqueles que estão presos no domínio de Satanás não conseguem vencer as práticas imorais, não conseguem vencer os pecados. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu disse que a criança, você não precisa ensinar ela a mentir.
Você não precisa mostrar para ela que ela ali, quando crescendo, ela mente. Não precisa ensinar ela a mentir, a fazer coisa errada. Parece que ela já cresce com aquilo. Por quê? Porque é a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela faz isso. E Cristo, então, ele faz isso. Ele vem e nos liberta desse domínio de Satanás. Não apenas isso, mas a obra de Cristo, ela também nos introduz no reino de Cristo. O que é isso? O verso 13 vai dizer que, além de nos libertar do poder das trevas, ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. E é muito claro, irmãos, quando a gente tem a analogia de um rei. Ninguém pode entrar na presença de um rei se não for convocado, se não for chamado. E aqui o que Cristo faz? Ele pega aqueles que são sujos, imundos, e coloca diante da presença desse rei, que é o governador de todo o universo. O rei do qual eu e você adoramos. É esse rei que governa todo o universo. O filho desse rei veio e limpou aqueles que estavam sujos. E agora coloca a mim e a você diante desse rei. Ele nos introduziu em seu reino. Ele nos fez agora participantes desse reino. O texto também nos ensina que a obra de Cristo também, ela faz redenção e reme os nossos pecados. O que é isso? Cristo veio e pagou o preço pelos nossos pecados. E que preço é esse? Preço do qual eu e você não poderíamos pagar. Preço de sangue. Preço do qual era necessário alguém que vivesse uma vida perfeita. Somente o próprio Deus vindo na terra e morrendo poderia pagar o preço para que eu e você participasse da plenitude de Deus, participasse da presença de Deus, pudéssemos ir então para o céu. Deus fez isso, Ele enviou o seu Filho e pagou o preço, um alto preço, um preço de resgate por mim e por você, para que a gente fosse liberto. Meus irmãos, aqui está talvez, se não, a maior declaração de amor. A obra de Cristo é a maior declaração de amor que alguém poderia dizer ou fazer. Nós dizemos que amamos uns aos outros, mas qual é a maior prova de amor que nós poderíamos dar para o próximo? É dar a vida por essa pessoa, e Cristo fez isso. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele entregou a sua vida gratuitamente para que, por meio dele, ele reconciliasse a nossa vida com o Pai. Ele pagou um alto preço. Preço esse que eu e você não poderíamos pagar. Ele pagou o nosso resgate, o resgate do seu povo. Segundo lugar, eu posso ver que o poder supremo de Cristo é manifestado também na sua pessoa. Meus irmãos, nós estamos em um tempo muito difícil, uma crise. E há muitas pessoas que falam uma frase muito comum nas redes sociais: Deus está no controle. E realmente, verdadeiramente, Ele está no controle. Mas parece que quando as portas vão se fechando, o tempo vai se fechando, parece que essa palavra, ela perde-se a força. Parece que Deus não está mais no controle. E como que nós podemos dizer que Deus está no controle numa crise como essa? Como que Deus está no controle mostrando que diversas pessoas estão morrendo? Como que Deus está no controle? Como que nós podemos dizer que Deus está no controle? Aonde Deus está diante de tantas mortes? Aonde Deus está diante de uma pandemia como essa, uma crise econômica que está aí nas portas? Eu te digo, Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve, no trono. E de lá Ele nunca saiu. Ele está no trono, governando todas as coisas. E por que chegou essas coisas como chegou? Por causa do meio do seu pecado. E nesse momento Ele nos chama ao arrependimento. Toda vez que uma nação estava em crise, Deus levantava um homem para pedir arrependimento, para orar ao Senhor pedindo arrependimento. Nós vemos isso, por exemplo, na oração de Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9, uma das mais belas orações das Escrituras. E ali aqueles homens de Deus se colocavam diante do Senhor pedindo: Senhor, nos perdoe, Senhor.
é necessário, há um chamado do Senhor ao arrependimento, mas nós só iremos nos arrepender quando nós conhecemos a Cristo. Conhecemos esse Deus, e Ele aqui nos chama a conhecer Ele, a partir do verso 15. Verso 15 vai dizer, Ele é a imagem do Deus invisível. Quem Cristo é? Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a cópia, o ícone, a semelhança perfeita do Deus eterno, aquele que está tomando conta de todas as coisas. Cristo, Jesus Cristo, é a imagem exata, perfeita do Pai. Enquanto algumas pessoas não acreditam que Jesus é o próprio Deus, o texto é claro, Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer Cristo? Você quer conhecer o Pai, perdão? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, então você verá que Ele está no controle de todas as coisas. O texto também vai dizer, no verso 15, que Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o herdeiro de toda a criação. Ele é o primeiro. E quando eu digo primeiro, não quer dizer como um filho que foi criado, mas aquele que estava desde a eternidade, aquele que recebeu agora uma herança. E que herança é essa? De passar toda a eternidade. E Ele pega essa herança e transmite para mim e para você. Nós temos uma herança no céu. Meus irmãos, que verdade poderosa é essa? Uma herança da qual não é como dinheiro, que quando a gente morre, perece aqui na terra, mas é uma herança da qual ladrão nenhum pode roubar. É uma herança que está incontida em Deus. Nós podemos morrer hoje, mas nós temos essa herança nos céus. Ninguém pode roubar essa herança. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus supremo. Cristo também, Ele é superior aos anjos e aos demônios. Verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui está o motivo porque todas as coisas foram criadas para Cristo e somente Ele. Ele é o alvo supremo de todas as coisas. Ele é o alvo porque você existe. Ele é o alvo. E Cristo, Ele é então superior aos anjos e aos demônios. E por que isso é tão importante para as nossas vidas hoje? Porque, irmãos, eu não sei você, mas nós temos medo de algumas coisas. Nós temos medo. E quando eu falo nós, eu estou generalizando. A maioria das pessoas tem medo da morte. Quando chega uma pandemia como essa, muitas pessoas ficam se perguntando, e se eu morrer, o que vai acontecer? Tem medo da morte, porque não tem uma esperança daquilo que pode acontecer pós-morte. E você saber que Cristo é superior aos anjos e aos demônios, traz uma esperança ao nosso coração. Por quê? Porque quando as coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, nós perdemos a esperança. Ou quando algumas pessoas começam a passar por alguns momentos difíceis na vida, dizendo, olha, tem pessoas que estão orando ao contrário, estão fazendo obras pela minha vida, pedindo que Satanás ceife a minha vida, colocando até mesmo os demônios e Satanás acima de Cristo. Mas o texto é claro dizendo que Cristo é superior aos anjos e aos demônios. Não há obra nenhuma maior da obra de Cristo. Cristo nos traz essa proteção, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Colossenses capítulo 2, verso 15 vai dizer que e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quem é mais poderoso, irmãos? É Cristo ou é Satanás e seus demônios? É Cristo. Cristo é mais poderoso, porque Cristo dispôs eles, e dispor aqui é deixar eles realmente nus na cruz, levou eles aos desprezos, à vergonha. Cristo fez isso. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. E o texto diz mais sobre a revelação desse Deus.
desse nosso Deus. O verso 17 diz que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando o universo teve início, Cristo já existia. Ele já estava lá. Você acha que Cristo não conhece as suas dores? Você acha que Cristo não entende aquilo que você está passando? Aquilo que você está nesse momento sofrendo? Você acha que Cristo não toma em si as suas dores? Ele passou por tudo que nós estamos passando. Tudo. E o texto é claro que diz que Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. O universo, as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa família, tudo subsiste nele. Ele é o nosso sol, o sol do nosso universo, irmãos. Da mesma forma que o universo, os planetas giram em órbita de um sol, Ele é o nosso sol, o sol da nossa justiça. Ele é o equilíbrio perfeito de nossa atmosfera. Como não adorar e não se prostrar diante de um Deus como esse? Eu não compreendo. Eu não compreendo, irmãos. Como os nossos joelhos não se prostram diante de um Deus como esse? Como que o nosso coração não é elevado e não é cativado diante de um Deus como esse? Como? O texto ainda continua dizendo, no verso 18 ao 19, que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Ele é o cabeça, a fonte de toda a plenitude. Assim como o corpo é controlado pelo cérebro, também Cristo controla todas as partes e dá vida a ela e direção a ela. É Cristo quem dá direção à minha vida e à sua. Ele governa, Ele controla a nossa vida, irmãos. Às vezes nós não conseguimos entender por que nós estamos passando o que estamos passando. Esses dias eu e Frank estava passando aqui logo ali na frente para fazer a cópia de uma chave. E a gente viu no jornal, estampado, logo na primeira página, o aumento de pessoas, se eu não me engano, são 45%. Não posso dar de forma exata, mas eu acho que é mais ou menos isso. O número, a porcentagem de pessoas que aumentaram o seu nível espiritual, se eu posso assim dizer, a sua busca por Deus. Porque nesse momento de pandemia está todo mundo dentro de casa. É nesse momento que Cristo propôs para nós para buscar a sua face. Não há outra desculpa, irmãos. Nós temos tempo agora. Nós alegávamos antes que nós não tínhamos tempo porque nós trabalhávamos. Nós tínhamos que dar tempo para a nossa família, para o nosso serviço, para a igreja, para fazer N coisas. Mas para a presença do Senhor nós não tínhamos tempo. E Deus agora, Ele por meio desse mal que está acontecendo, Ele está criando bem em muitos corações. E eu falo isso por experiência própria. Eu nunca tive experiências como eu tendo tido nesses dias. Nesses dias eu tenho conhecido mais e mais a face de antes. Eu tenho orado como eu nunca tenho orado antes. Ele é o cabeça e Ele governa a vida da sua igreja. Em terceiro lugar, o seu propósito. O poder supremo de Cristo é demonstrado em seu propósito eterno. O verso 20 vai dizer em que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, vai tratar sobre a justificação pela fé e vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Imagine, irmãos, um rei vindo. E ele envia uma carta de paz a um povo. E ele está vindo para uma guerra. E ele envia essa carta de paz dizendo, olha, todo aquele que aceitar essa carta é minha, então eu vou poupar ele dessa guerra. Mas há muitos no nosso meio que estão ouvindo essa mensagem, que é o Evangelho do Senhor, e estão se mantendo relutantes, estão em guerra contra Deus. E o nosso rei está voltando. O nosso rei está vindo. E ele nos trouxe uma mensagem de paz dizendo, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam deixar as práticas dos seus pecados. E se vocês fizerem isso, eu vou poupá-los do dia da grande guerra. O grande julgamento. O nosso Deus, o Deus das Escrituras,
Ele está vindo. E vai ter um dia em que Ele marcou na sua agenda de que Ele vai julgar toda a terra. Todos. E Cristo foi essa paz. Cristo selou essa mensagem com o seu sangue. O selo da mensagem foi o próprio sangue de Cristo. Havia, Colossenses capítulo 2, diz que existia um escrito de dívida que era contra nós. Verso 14 vai dizer isso. Mas Cristo, Ele cancelou esse escrito de dívida que era contra nós e que constava todas as ordenanças. Ele pegou esse escrito de dívida e pregou na cruz e marcou ele com o seu sangue. Cristo fez isso. O seu propósito é reconciliar o povo de Deus para com Ele. Nós somos então reconciliados com Deus. O texto é claro dizendo que o propósito de Deus então é reconciliar aqueles que eram inimigos de Deus, agora se tornam amigos. Aqueles que eram filhos do diabo, agora são transformados em filhos de Deus. Só existe duas famílias no mundo. Ou eu e você, nós somos filhos do diabo, ou nós somos filhos de Deus. Não há um outro meio. Não, eu não acredito em nenhum dos dois. Quem está no muro já é dele já. Não adianta, irmãos. E o propósito eterno de Deus em enviar seu Filho foi reconciliar a mim e a você com Ele. Nos tornar amigos de Deus. Fazendo com que eu e você permaneçam firmes até o dia em que Ele retornar. Esse é então o poder supremo de Cristo. Em sua obra, nos mostrando a sua obra, se revelando a si e mostrando qual era o propósito eterno. E eu quero encerrar com um trecho de um livro de um pregador americano, falando um pouco sobre a supremacia de Cristo. Ele diz o seguinte, olha só, preste atenção nessas belas palavras. Isso mexeu muito comigo. Todos os planetas da sua vida, sua sexualidade e desejos, seus compromissos e crenças, suas aspirações e sonhos, suas atitudes e convicções, seus hábitos e disciplinas, sua solidão e relacionamentos, seu trabalho e descanso, seu pensamento e sentimentos, todos os planetas de sua vida estão seguros em órbita pela grandeza, gravidade e esplendor flamejante da supremacia de Jesus Cristo no centro da sua vida. E se ele deixar de ser a brilhante, flamejante, satisfatória beleza do centro da sua vida, os planetas flutuarão em confusão e uma centena de coisas estarão fora de controle e mais cedo ou mais tarde elas irão colidir em destruição. Se Cristo, em outras palavras, se Cristo não for o centro da nossa vida, todas as outras coisas vão colidir. A nossa família vai colidir, a nossa vida espiritual vai colidir. O nosso emprego vai colidir, tudo vai colidir, porque Cristo é o sol. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Essa é a mensagem do Senhor para mim e para a sua vida. Será que nós vamos ouvir essa mensagem e então ser recíprocos para com a paixão de Cristo? Abaixe sua cabeça e vamos orar nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Pai, não há algo tão magnífico e sublime, ó Pai, do que a Sua obra, a Sua pessoa e o Seu propósito eterno. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. E eu sei, ó Pai, que muitos, ó Pai, irão ouvir essa mensagem e ainda assim vão continuar com o seu coração duro, ó Pai. Ó Pai, mas eu te peço, porque a Tua palavra diz isso, que ela não volta vazia, ó Pai. E ela é como uma espada que penetra, ó Pai, o âmago do nosso ser. E eu peço, ó Pai, que essa palavra possa penetrar nos corações dos ouvintes dessa noite. Que essa palavra, o Teu Evangelho, possa transformar vidas, ó Pai, transformar famílias, ó Pai. Ó Pai, que a paixão, ó Pai, a paixão do Seu Filho possa ser o alvo, ó Pai. Que nós saiamos dessa noite aqui buscando todos os dias, ó Pai. No nome de Jesus.